Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Vocês estão me vendo, eu suponho, fora de ordem, mas eu estou falando numa certa ordem. Falamos do cérebro 1, do cérebro 1 da imitação, do cérebro 2, que é movimento, e vamos falar do cérebro 3. Se vocês lembram, essa história do cérebro começou quando uma das companheiras quis que eu discutisse a relação. Então, hoje, nós vamos ver qual o papel do cérebro na relação. A relação pessoal costuma ser complicada porque é muito simplificada. As palavras divertem. É simplificada porque no nosso mundo a relação é, vejam bem, muito simploriamente, ficar com, quase sem compromissos, namorado, um pouco mais, noivado, esposa, amante, vagabunda, prostituta. Talvez haja mais ainda uma ou outra categoria. O problema não é se tem mais ou não, mas são categorias. No meu caso, aqui agora, eu estou tendo o quê? Um caso, uma namorada, uma cavação ou uma vagabunda? Nós funcionamos por tipos, modelos, atores. Todo ator foi feito para fazer aquela peça, aquele personagem. E quando ele se esgota, as coisas se complicam, ele se perde, ele não sabe mais o que fazer. O papel que complica, atrapalha e confunde todas as pessoas, parece bobagem, ou talvez seja um pouco simples, é assim: vai dar casamento ou não vai? Ou seja, é eterno ou não é? Ou seja, vai durar muito ou não vai durar? É uma relação estável ou é passageira? E fica, eu diria assim, o veneno do casamento continuamente aí, a tendência, a esperança que se forma em nós desde que a gente nasce, inclusive pelo modelo dos pais, é assim: se começou uma ligação, no limite, idealmente, o sonho é que acabe em casamento. Então, já começa a exclusividade em linha reta. Não. Se, mesmo que eu não pense assim, se eu sinto assim, se pode ser que seja minha esposa, é minha esposa, peraí, não tem mais ninguém. Esposa é uma só. Ligação familiar é uma só. E as pessoas, aliás, começam a não perceber o que acontece. Já acabou bastante essa história do casamento. Hoje em dia, as ligações com separação, mesmo de casais, são muito mais frequentes do que eram. Mas, no entanto, o preconceito do casamento está na cabeça das pessoas. E se você começa a olhar para outra, olha lá, vou ficar com ciúme, você é o chato, eu me sinto diminuída. Estou assumindo o papel dela. Ser casamento é um só, é um para um. E até no limite é um para sempre. Quase todas as encrencas da relação nascem porque esta verdade é contestada. Mentira que eu só amo uma pessoa na vida, muito menos a vida inteira, mas não existe tolice ou burrice ou cegueira mais idiota do que essa. Vou numa festa, olho pessoas, corro o olhar, meu olhar para em 2, 3 pessoas, uma simpatia, um sorriso, que interessante, que bonitinha, que gostosa. A gente está experimentando continuamente propostas amorosas, de leve. Todas elas podem continuar, mas já começa, não, você tem que escolher. Não pode ser as 3. Imagina, aqui não existe, como é que se diz, trigamia. Existe monogamia, você entendeu? Monos, do grego, quer dizer um, isto é, uma.
Então não pode. Se você olhou e sorriu para mim simpaticamente, gostou, olhou para lá e gostou, essa aqui já diz, ou não diz nada, mas diz o que vocês pensaram. Eu gosto do exemplo da sala de espera de cinema quando tem muita gente. Está esperando a hora, ninguém sabe o que fazer. As pessoas se entreolham, todos distraídos e disfarçadamente. Mas, de repente, o seu olharzinho engancha em alguém. Você até vira um pouco o rosto, ela engancha também. Qual é o movimento fatal que todos fazem no instante seguinte? Desvia logo. O que é que seria bom fazer? Voltar, olhar, sorrir. Se houver correspondência, chegar perto. Dizer, olha, alguma coisa em nós simpatizou um com o outro. Quem sabe isso tem futuro, quem sabe não sei. Vamos conversar um pouco? Quem sabe a gente senta junto no cinema? Se a coisa começa a andar bem, na saída vamos tomar um café, tomar um chá. Quer dizer, quando o que começa a relação é o olhar, eu acho que isso está fora de dúvida. Talvez a voz em condições muito especiais, muito excepcionais, menor número de coisas. Começa no olhar. E a primeira coisa que a gente faz no olhar é negar o olhar. Olhou, repetiu, desviou. E depois começa gato e rato. Eu quero olhar para ela sem que ela esteja me vendo. Ela quer me ver sem que eu esteja olhando. Porque se os dois olharem, já é um compromisso. E é mesmo. E é mesmo, vejam bem. E é por isso que os dois fazem assim, ficam duplamente vesgos. Pá, desvio os dois lados. Começa a relação muito bem, não é? Com uma mentira descarada. Diz, olha, não quero que você perceba que eu estou interessado. Não quero que você perceba que eu estou interessado. Isso é um compromisso. É verdade. Começa aí a negação. Começa aí a negação, eu quero sublinhar. Começa aí. Depois vai ter mil histórias parecidas. Um dia estou, sei lá, num bar, num restaurante, com a pessoa que eu olhei, que deu certo, que conversamos, entra uma outra pessoa. Essas coisas estão além da gente. De repente você olha para uma pessoa, você tem um certo movimento de fascínio. Você olha e não consegue deixar de olhar. Não vou dizer o cara que já vive caçando todo mundo. Esse, se você, minha amiga, não perceber, você merece tudo que vai acontecer depois. Porque é melhor perceber no começo essas coisas. Se é um caçador de histórias, ouvi uma história deprimente uma vez, um rapaz que estava no mesmo programa de televisão, um garoto um pouco cínico. Ele tinha feito, os amigos tinham feito aposta. Com quantas garotas eu vou dormir numa noite só? E ele estava meio deprimido porque ele só tinha conseguido 3. Se elas não perceberam, elas merecem. Entendeu? Ele é malandro? É. Elas entraram no jogo. Ou foram bobas, ou estavam afim mesmo e aproveitaram. Mas, sabe, é uma história... Nesse caso, já não é um triângulo, é um quadrilátero. Vejam bem vocês como a relação começa complicada. Aos pouquinhos, eu vou voltar à promessa. Vocês vão ver o quanto o cérebro tem muito a ver com isso aqui, da próxima vez, que será o cérebro 4. Vejam bem, o fato de ser numerado não quer dizer que seja obrigatório ouvir em ordem. É só para saber que tem mais coisas nesse querido cérebro meu que é tão esquecido. Beijão para todos, para todas, em especial, para todos também, e até a próxima.